Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live Zen, mais uma live de aquecimento para o nosso evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer nos dias 29 e 31 de maio e 2 de junho. Eu sou a Ana Torquetti, a pessoa responsável aqui por todos esses conteúdos que vocês recebem aqui do Educar Zen, por toda essa filosofia, né, essa percepção aí de um novo educar. Fico muito feliz de estar com você aqui hoje para a gente poder trocar uma ideia sobre algo muito importante no processo de educar, que é como a gente pode se comunicar com os nossos filhos de uma maneira mais assertiva e gentil. Lembrando que a mãe mindful, né, a mãe que a gente se cultiva aqui por meio desse método que é o Educar Zen, ela não é uma mãe permissiva, ela também não é uma mãe autoritária, ela é uma mãe que vai para o caminho do meio, né? Ela busca ali a gentileza dessa mãe permissiva, ela busca a assertividade dessa mãe mais autoritária para ela poder criar um maternar mais equilibrado para si e para o seu filho. E na live de hoje, né, cujo tema é respirar, falar, educar, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode usar a nossa respiração como um recurso para a gente não falar abobrinha com os nossos filhos, para a gente não falar coisas das quais a gente vai acabar se arrependendo depois, né? Porque o que acontece, gente? Existe um padrão de comunicação na nossa sociedade. Nós, como seres sociais, a gente tende a repetir tudo aquilo que a gente vê, que a gente percebe reiteradamente. Então, se você cresce em um contexto, né, em que, por exemplo, sei lá, vamos falar do meu filho, né, o Francesco, ele nasceu na Itália, ele tem uma família italiana. Então, ele desde pequenininho, ele começou a ver, né, as pessoas falando muito por gestos. Então, hoje em dia, ele mesmo tendo 1 aninho e 7 meses, assim, ele, obviamente, imitou aquelas pessoas falando, usando muito as mãos para falar, e eu já percebo ele bem italiano, bem se comunicando pelas mãos, né? E isso ele aprendeu porque ele está inserido em uma cultura em que a comunicação se dá muito por gesto. Então, depois eu vou postar um vídeo para vocês nos stories. A coisa mais fofa do mundo é quando ele gosta de uma comida e ele pega e faz assim, ó. Né? A gente usa muito a gente acha esse estereótipo aqui do gesto que os italianos usam pra, né, enfim, eles usam isso aqui pra falar assim, o que foi? Como assim? Não entendi. Mas para poder falar que eles gostam de uma comida, eles fazem isso daqui que o Francesco faz. Então, como seres sociais, a nossa comunicação, ela se baseia basicamente, como todas as outras coisas, né, relacionadas aí, enfim, aos nossos hábitos, aos nossos costumes, a nossa comunicação ela também se baseia naquilo que a gente vê reiteradamente. E como que é o padrão de comunicação na sociedade em que a gente vive hoje? Vocês já pararam para pensar? Antes da gente falar sobre isso, para a gente poder entender que tipo de comunicação a gente está ensinando para os nossos filhos, que tipo de comunicação a gente aprendeu dos nossos pais, eu quero te convidar a convidar uma amiga para essa live. Porque essa live aqui ela vai ser especial. Eu vou ensinar para vocês uma técnica de respiração que eu gosto muito de usar no final dessa live, tá bom? Então, se você quer aprender a usar a sua respiração para poder ser uma mãe menos reativa, e se você quer que outras pessoas também possam aprender isso, eu sugiro que você aperte o botãozinho e essa setinha e envie essa live para uma amiga, tá bom? Outra coisa, gente, coloquem aqui seus comentários, coloquem aqui as dúvidas de vocês e conforme a gente for conversando, eu vou também fazendo alguns comentários e lendo aqui as dúvidas de vocês e respondendo na medida do possível, beleza? Continuando. Qual será, então, né, eu estava falando sobre os padrões de comunicação, que como, né, todas as outras coisas que envolvem o nosso ser social, a gente repete, a gente imita, a gente reproduz. Língua e comunicação e linguagem é algo muito relacionado ao fato de sermos uma espécie muito social, né, de termos um cérebro muito social. Deixa eu contar uma curiosidade, agora a Ana, linguista, vai chegar aqui para contar uma curiosidade para vocês sobre línguas. Quando a gente pensa, sei lá, no japonês, que eu não sei nada de japonês, e no português, a gente fala assim, nossa, deve ser uma coisa meio impossível aprender japonês, né? Como que as pessoas
quem inventou essa língua, uma coisa tão diferente do português? Sabe o que os linguistas eles já descobriram? Que as línguas, elas são muito mais parecidas do que a gente imagina, porque elas estão relacionadas a uma estrutura do nosso cérebro, uma estrutura neurológica. Então, o nosso cérebro é como se ele tivesse um mapa, né, capaz de aprender qualquer língua, porque as línguas são uma criação do ser humano para se comunicarem, né? Então, eu estou trazendo essa informação aqui só para reforçar esse argumento de que a gente vai imitar, a gente vai aprender imitando, né, os nossos adultos de referência a nos comunicarmos com as outras pessoas. E como que os nossos pais se comunicavam com a gente. Ou como que a maioria dos adultos ao nosso redor se comunicavam com a gente, né? Principalmente em momentos de atrito, na hora que a criança ela precisa ser direcionada para fazer algo diferente do que ela está fazendo. Qual é o padrão de comunicação? É um padrão de gentileza, de bondade, de assertividade ou é um padrão de reatividade? O que a gente aprendeu sobre comunicação com os nossos pais? E o que a gente está ensinando para os nossos filhos, né? Se a gente parar para observar esse padrão de comunicação, a gente vai ver que em um momento em que uma criança ela precisa ser redirecionada, né? Vamos usar a palavra que as pessoas mais usam, ela precisa ser corrigida. Em um momento em que essa criança, ela está passando ali, ela está fazendo alguma coisa que a gente não pode permitir, que a gente tem que ensinar para ela uma nova maneira, a maneira, né, mais adequada de fazer, a gente quase sempre vai ter um padrão de comunicação do falar impulsivo. A gente raramente consegue pensar, elaborar, ter uma estratégia de comunicação para a gente poder ensinar de fato aquela criança, né? E quando a gente fala com impulsividade, essa impulsividade ela quase sempre vem com uma reatividade, né? A reatividade ela é a irmã gêmea da impulsividade. A impulsividade é assim, você viu seu filho fazendo uma coisa, sei lá, rabiscando uma parede. Você não consegue criar uma pausa, você não consegue criar um momento ali, né, de compreensão do que está acontecendo, e mesmo que isso dure alguns segundos, você não consegue fazer isso para poder criar uma estratégia de como que você vai direcionar aquela situação. Você já vai logo gritando, não é para fazer isso, eu já te falei 1 milhão de vezes, cadê o papel que eu te dei? Não é assim que funciona, não é assim que a gente tem se comunicado com as nossas crianças. Então, gente, a proposta aqui é que a gente possa refletir sobre o fato de que muitas vezes quem está educando os nossos filhos não é o melhor que a gente tem dentro da gente, mas é a nossa parte mais impulsiva. A Janaína falando aqui, ó, eu grito demais. O grito, né, Janaína, é um recurso que a gente usa para poder expressar a nossa frustração, para a gente poder expressar a nossa raiva, só que o grito, ele é extremamente violento para a criança, né? Não sei se vocês sabem, tem pesquisas que mostram que o grito, o efeito dele, as consequências dele para uma criança são muito parecidas com a da palmada, do nível de agressividade. Então, a agressão verbal, né, em uma sociedade em que a gente já tem falado tanto sobre a palmada, em que a palmada, inclusive, ela é proibida por lei, os castigos físicos para corrigir crianças, para educar, né? A gente precisa agora começar a falar também sobre as agressões verbais e sobre as suas consequências. A agressão verbal, né, eu tô vendo aqui mais gente falando, a Lucineide, por exemplo, que grita também. De fato, né, a agressão verbal, ela pode se dar por meio do grito, mas não só, né? A gente acaba também usando palavras que diminuem os nossos filhos, a gente acaba colocando etiquetas. Ontem mesmo postei um reel falando sobre isso, né? Seu filho tá lá, sei lá, demandando muita atenção, né? Tá te chamando toda hora, você fala assim, nossa, que chato, me dá um minuto de paz. A gente coloca esse tipo de etiqueta nas nossas crianças. E isso, gente, a gente precisa entender que não é um simples desabafo, né? Poderia ser, mas não é. Porque a maneira como a gente está falando dos nossos filhos e para os nossos filhos, né? As palavras que eu uso para me referir ao meu filho, para falar dele, para classificá-lo, e a maneira como eu falo com ele, isso constrói quem ele vai se tornar.
Também já tem muitas pesquisas que mostram isso. E se você parar para pensar na sua própria infância, aquilo que falaram de você reiteradamente, você assumiu que você era. Né? Então, se falaram muitas vezes que você era criativa, você acabou acreditando que você era criativa e provavelmente você se permitiu desenvolver trabalhos criativos, você se permitiu ser uma pessoa criativa. Já contei essa história que algumas vezes eu sempre fui a menina dos livros, a menina da leitura, a menina que gostava de estudar. E eu sou de uma família em que estudo não é uma tradição, né? Eu acho que agora eu, na geração da minha irmã, dos meus primos, a gente começou a mudar um pouco isso, mas talvez como as famílias aí de muitas de vocês, não era uma coisa muito valorizada, né? A minha família é uma família de pessoas simples, assim, a família de origem. E a minha mãe, especificamente, ela era uma artista, uma artesã, então o fazer dela, o trabalho dela, né, o que ela considerava trabalho, estava muito relacionado ao fazer. Então eu, que não tinha, nunca tive habilidades manuais, né, que nunca fui uma menina assim, a minha irmã, por exemplo, desde pequena gostava de ajudar minha mãe a arrumar casa, essas coisas, e eu queria ficar lendo. Então eu fui considerada o que é a preguiçosa. E eu levei isso, eu acreditei, tem hora que eu ainda acredito. Eu tenho muita dificuldade de parar e me permitir descansar. Porque tá incrustado em mim, né? Isso de que se eu parar, se eu não me der uma folga, se eu não seguir trabalhando o tempo todo, eu sou uma preguiçosa. Então, o que a gente está falando dos nossos filhos, o que a gente está falando para os nossos filhos sobre eles, não é só o grito, o que agride. É o que a gente está falando para as nossas crianças e das nossas crianças também, né? A construção da autoimagem, da personalidade, muitas vezes de uma autoestima frágil de um adulto dos dias de hoje tem relação íntima com o que falaram com ele e sobre ele ao longo da sua infância. Então é importantíssimo que a gente se torne mais consciente das nossas palavras, do poder das nossas palavras, porque se essa palavra ela pode destruir, ela também pode construir. E nós como mães, principalmente a gente que está aqui já repensando a nossa maternidade, nos propondo a visitar a nossa infância, a entender as nossas dores, o que fez a gente ser como a gente é, né? A gente está buscando autodesenvolvimento, autoconhecimento. Nós que estamos aqui já nesse ponto da jornada, eu acho que nenhuma mãe, ou quase nenhuma mãe, quer ferir o seu filho. A gente está sempre procurando acertar. Então, parte da gente acertar mais, errar menos e termos um maternar mais tranquilo, mais leve, mais condizente com o que a gente está sonhando para a gente, passa por aprendermos a nos comunicarmos melhor com as nossas crianças. Olha, Sara, eu sempre digo pro meu bebê que ele é bênção, não consigo nem dizer é custoso ou algo do tipo. Que bom, Sara. E eu desejo de todo o meu coração que você continue fazendo isso. A gente sabe que a gente vai mudando de fases na maternidade, né? E aí chega essa fase, por exemplo, que o Francesco tá agora, em que é muito lindo, né? Assim, a gente vê o tanto que a criança é brilhante, que ela é viva, que ela é... Mas também é muito desafiador, porque ele tá mexendo em tudo o tempo todo, porque não o tempo todo, porque ele quer fazer as coisas do jeito dele. Então a gente precisa estar vigilante. A gente tem que sair do piloto automático. Quando a gente tá chamando o nosso filho de chato, de custoso, quando a gente tá falando que o nosso filho não dá paz, a gente não tá pensando, a gente não tá refletindo, a gente não tá falando a linguagem do nosso coração de mãe, que tá sim tentando acertar o tempo todo com os seus filhos e que quer o máximo, né? A gente quer oferecer um ambiente de segurança emocional para as nossas crianças. A gente sabe o tanto que isso é importante para crescerem como adultos saudáveis. Então, o negócio é a gente aprender a sair do piloto automático para a gente poder falar a língua do coração, né? Para a gente poder falar com o coração e não com as nossas sombras e não com o nosso eu inferior, não com a nossa criança ferida. A gente precisa aprender a falar com os nossos filhos com presença, né? A pessoa que eu realmente sou, o que eu realmente desejo transmitir para essa criança, eu quero construir uma autoimagem, né? Eu quero ajudar o meu filho a construir uma autoimagem saudável, eu quero ajudá-lo a perceber que ele é importante, independente dos defeitos que ele possa ter ou que ele possa vir a desenvolver. Eu quero que meu filho acredite que ele não é um fardo para mim, né? Que eu tô aqui disponível para ele. E as nossas palavras aqui comunicam isso para as nossas crianças. Lucineide, meu filho está em uma fase de atenção
Eu grito, mas estou melhorando. Ele quer a atenção de todos em casa, mas não tem essa atenção de forma certa e o tanto que ele precisa. Isso me desgasta muito. Isso, Lucineide, é um tema para uma próxima live, porque a gente pode ficar aqui horas falando sobre isso, tá? Depois me contem se vocês querem uma live pra gente falar da criança que tá pedindo o tempo todo atenção e que é desgastante demais mesmo, e que tem como a gente aprender a lidar com isso e aprender a ajudar essa criança a precisar menos da gente, tá? Me contem aqui. Depois, Adriele, pra mim é muito difícil. Meu filho tem autismo moderado e em meio às crises a comunicação é importante, mas é um desafio. Então você tá no lugar certo, querida. Sinta-se acolhida. Que bom que você tá aqui. Sara, como eu posso dizer não faz isso sem soar de forma agressiva? Que seja um redirecionamento perfeito. Meu bebê tem 10 meses e está na fase de descobrir tudo. Vou falar então um pouquinho sobre isso, tá, Sara? E aí eu já vou te pedir para esquecer esse redirecionamento perfeito, sabe por quê? Porque você não é perfeita, porque você é um ser humano. Então, parte da gente deixarmos, de nós deixarmos de sermos mães reativas, passa por a gente aprender a aceitar a nossa imperfeição. E o fato de que a gente vai errar muito com os nossos filhos, a gente aprender a acolher isso. Aprender também a ficarmos mais conscientes sobre o que a gente faz. Existem técnicas, é isso que eu quero ensinar a vocês na jornada Maternar Sem Estourar. Então, se vocês ainda não se inscreveram, acabando essa live, você vai lá no meu perfil, você vai clicar no link e vai se inscrever, porque eu vou ensinar essas técnicas para vocês. Então, tem técnicas para ajudar a gente a estar mais presente, para ajudar a gente a estar emocionalmente mais saudável, mais equilibrada. Sobre o não, eu sou contra essa perspectiva de que a gente não pode falar não para a criança, porque não é uma palavra que precisa ser aprendida. E o não, ele tem uma função importante, O não, ele ajuda a gente a delimitar, a trazer limites saudáveis para as nossas crianças. Só que é fato que uma criança que só escuta não pode, o tempo todo, ela vai se tornando uma criança, a gente vai atrofiando a capacidade dessa criança, a ânsia dela pela descoberta. Olha só, seu filho, a sua filhinha, ela tá na fase de, seu bebê, tá na fase de descobrir o mundo. E eu desejo verdadeiramente que você e todas nós, que a gente nunca tire dos nossos filhos esse desejo da descoberta, do aprendizado, Só que tem momentos que algumas coisas que eles estão descobrindo são perigosas e que a gente precisa, de fato, redirecionar. 2 coisas, tá, Sara, que a gente tem que pensar. Primeiro, essa coisa que o meu filho está mexendo, será que realmente ele não pode mexer nisso? Ou será que sou eu que estou cansada e depois, não vou ficar... Tô preguiça ou tô cansada demais para limpar, se for uma coisa que vai fazer uma bagunça? Ou será que sou eu que tô aqui muito no piloto automático, acostumada a dizer não para tudo, porque eu recebi muitos nãos? Será que ele realmente não pode mexer nisso? Sabe? Essa é a primeira pergunta. Porque se talvez ele, se for uma questão mais nossa do que realmente não poder, talvez seja a gente trabalhar essa permissão para as nossas crianças realmente fazer aquilo que elas estão muito ansiosas no bom sentido, que elas estão muito vivas para fazer, que é a descoberta. Agora, quando é algo perigoso, uma maneira da gente evitar tantos nãos, volto a dizer, às vezes o não ele é necessário, às vezes a gente precisa dar um não contundente. Hoje eu precisei fazer isso com meu filho. A gente está aqui no sítio da minha madrinha e tem aqueles negócios de amassar cana, sabe? Que é uma ferramenta que fica acoplada assim no chão e que aquilo ali é perigosíssimo, assim, Tem muitos acidentes, tem gente que perde o dedo, enfim, aquilo não é uma coisa para criança. Eu sei que em 1 segundo, quando eu fui colocar um café, o Francisco correu para essa ferramenta que tá aqui pertinho da casa e aí eu precisei gritar, não, Francisco, porque ali era uma questão de evitar um acidente grave, entende? Então, assim, o não, ele é necessário em alguns momentos. O grito, ele vai salvar o meu filho em alguns momentos, que foi o que aconteceu hoje. Mas eu tô com presença suficiente para fazer isso na hora certa. E aí, isso aqui do lado de cá, é uma coisa que acontece tão raramente, principalmente o grito, que ele parou na hora, tipo assim, peraí. Ele entrou em estado de alerta, Se minha mãe tá gritando assim, é porque eu preciso parar aqui.
e um acidente foi evitado, né? Agora, uma maneira da gente evitar tantos nãos na hora que a gente precisa redirecionar de fato e que não é uma situação, né, em que a nossa criança está realmente em perigo, por exemplo, é usando afirmativo ao invés de você falar não faz isso, para com isso, não faz isso, vem cá, faz isso aqui com a mamãe, por exemplo, né? Aí você vai redirecionar para uma outra atividade. Vai dar certo todas as vezes, gente? Não, mas a gente segue tentando e se trabalhando, né? Porque é isso que importa. A gente está nesse percurso, nessa intenção e nessa compreensão que educação é sobre repetição. Aí fica mais fácil, aí fica mais simples. Agora vamos falar sobre respirar. Porque eu tô falando aqui para vocês como que a gente faz, né, para manter essa presença, para ter essa presença, para sair desse piloto automático, que é a repetição dos padrões que eu aprendi de comunicação, de agressividade, de reatividade, de luta, de embate desde que eu sou criança. Como que eu faço para ficar mais consciente, para dizer para o meu filho o que realmente eu quero dizer, né? E não simplesmente estar reproduzindo agressões. Como que eu faço, Ana? Um dos recursos, gente, é a respiração. Então, antes de falar, a gente precisa aprender a respirar, né? A gente nasce respirando e não falando por algum motivo. A respiração, ela é um recurso riquíssimo, ele é um recurso gigantesco para a gente poder aprender a estar mais presente, para a gente poder aprender a não falar abobrinha, para a gente poder aprender a evitar de falar coisas que a gente vai se arrepender. Porque quando a gente se propõe a, antes de falar alguma coisa, no momento que eu preciso redirecionar o meu filho, né, que ele fez alguma coisa de errado, que eu preciso ter uma conversa com ele, que eu preciso mostrar que aquilo não é certo, antes de eu fazer isso, quando eu me proponho a respirar, eu tô me propondo a fazer uma pausa. Na hora que eu fiz essa pausa e que eu me proponho já estar consciente do que eu estava prestes a dizer, eu já saí do piloto automático, eu já estou no nível da consciência. Então a respiração, ela é antes de tudo uma pausa. É pausar o filme antes de reagir, de ser uma mãe reativa e dizer aquilo que depois vai me deixar muito culpada, que depois vai construir, né, no curso dos anos, uma autoestima precária no meu filho, né? Eu quero ser uma construtora de seres humanos saudáveis, de seres humanos potentes e não o contrário. Então, na hora que eu sair desse piloto automático, porque eu me propus a respirar, eu já estou mais consciente. Se eu estou mais consciente, eu já posso escolher melhor as minhas palavras sem a pretensão de dizer as palavras perfeitas, porque eu sou um ser humano, porque eu vou errar, porque eu não tenho como, né? Eu não sou um robô. Eu não sei todas as coisas certas para dizer o tempo todo, mas eu posso me propor a dizer o melhor possível todas as vezes, né? E aí, gente, uma coisa que é muito interessante da gente entender é que existem técnicas de respiração que vão nos ajudar a chegar nesse nível, né? Não é simplesmente estar respirando inconscientemente, porque na maior parte das vezes que a gente está só respirando inconscientemente, a gente está num nível de respiração, principalmente quando a gente está ali em um embate com a nossa criança ou prestes a ter um embate com a nossa criança, que é um ritmo de respiração estressado. Então, se eu simplesmente fico respirando, né? Eu coloquei atenção na respiração, mas eu tô ali simplesmente respirando como eu já estava, é muito provável que eu acentue essa sensação de estresse, né? E que eu fique ainda mais combativa. Então, é importante que a gente aprenda técnicas de respiração consciente. E hoje eu quero ensinar uma dessas muitas técnicas que existem para vocês, né? As técnicas que eu e as minhas alunas, a gente aprende diariamente no Mesen e que eu também vou falar muito sobre elas na Jornada Maternar Sem Estourar, que é um evento 100% online e 100% gratuito, né? Faltam 9 dias, então se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Mas hoje eu já vou dar uma degustação para vocês, combinado? A ciência, a neurociência, né, a medicina tem comprovado aí pra gente que a respiração, ela nos ajuda a nos acalmarmos. Mas a gente precisa prestar muita atenção e ter cuidado com essa informação. Por quê? Porque a nossa respiração, ela
ao mesmo tempo que ela é um recurso pra gente se acalmar, ela pode ser um recurso pra gente ficar mais nervosa. Depende de como a gente está respirando. Então não é simplesmente respirar, a gente precisa saber como respirar, né? O que eu posso já trazer aqui pra vocês de informação que eu quero que você leve pra sua vida, tá? E que isso pode te ajudar exatamente nesse momento que precede você estourar com o seu filho. Aquele momento que alguma coisa aconteceu e você tá prestes a ser uma mãe reativa, né? Eu posso te dizer, guarda bem essa informação porque ela é muito rica, que o que vai te ajudar a se acalmar é você expirar lentamente. Mais do que inspirar lentamente, é você expirar lentamente. A expiração, ela é o momento da nossa, né, da nossa respiração em que a calma acontece, porque quando a gente está expirando, a gente está ativando o sistema nervoso parasimpático, tá? Que né, a gente tem dois núcleos no nosso sistema nervoso, o simpático e o parasimpático. O parasimpático, ele é ativado no momento da expiração. A nossa respiração, ela está totalmente conectada à nossa saúde mental, né? O nosso humor, a nossa reatividade. Então, na hora que a gente está expirando, a gente está ativando o recurso do nosso sistema nervoso responsável pelo nosso relaxamento. Quanto mais lentamente eu consigo expirar, mais eu consigo me acalmar. Só que se você nunca treina para fazer isso, dificilmente você vai conseguir fazer na hora que o pau estiver quebrando, na hora que você estiver prestes a estourar. Sabe? É a mesma coisa assim, eu nunca nadei na minha vida, mas aí eu vou, né, na hora assim, que eu estiver num barquinho, em alto mar, com uma tempestade e uma onda gigante chegando, eu vou pular no mar e vou aprender a nadar. Isso existe? Não existe, você não aprende a nadar quando você está afogando, né? Então a gente precisa aprender a expirar lentamente na vida e não só no momento que eu tô prestes a estourar com meu filho. Por isso que eu falo sempre com vocês os 10 minutos de ouro da Mãe Mindful. Esse é um treinamento que a gente tem que fazer todos os dias. Com 10 minutos diários, né, de práticas, por exemplo, de respiração consciente, se eu faço esse treinamento aí diariamente, eu evito tantas explosões com meu filho, eu evito de dizer tantas coisas das quais eu vou me arrepender mais tarde, eu evito de sentir tanta culpa e de me tratar tão mal por causa disso, eu evito de criar uma relação péssima com o meu filho, né, e de ser no futuro alguém que ele vai evitar. Eu evito tudo isso, eu construo uma vida mais feliz para mim. E é esse o meu convite para você. Por isso, né, porque eu vou te contar tudo sobre o método que eu criei, baseado nessas informações e em muitas outras na jornada Maternar Sem Estourar. Quando você sair da jornada, você vai estar pronta para colocar tudo em prática. Se você depois quiser caminhar comigo, eu vou abrir as inscrições para o meu treinamento pago. Mas se você quiser ficar só na jornada, eu te prometo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber para deixar de ser uma mãe reativa. Combinado? Então, olha só, gente. A gente precisa aprender esse processo de respirar com consciência pra gente poder e usar isso, né, esse recurso antes de falar. Antes de falar abobrinha, né? Essas abobrinhas que depois vão se tornar algo que a gente vai preferir não lidar no futuro próximo, porque a nossa culpa ela acontece imediatamente depois, e num futuro a longo prazo, médio prazo, na adolescência do seu filho, quando ele não quiser te contar nada, porque a comunicação entre vocês foi sempre na base da agressividade, você não souber nada do que está acontecendo, e aí ele vai estar em outro momento da vida, ele vai poder fazer isso, ele vai poder te excluir da vida dele, e eu não quero que isso aconteça. Eu quero que você tenha uma relação extremamente saudável, que você seja o porto seguro do seu filho. Então, se eu te digo essas coisas meio duras de ouvir, é porque eu tô querendo que doa muito menos lá na frente. É com muito amor que eu te digo isso. É porque eu já tô nesse processo de educar há quase 20 anos. E eu sei como que funciona a educação de crianças e adolescentes. E eu quero muito, eu desejo do fundo do meu coração, que você tenha a oportunidade de educar suas crianças de uma forma muito mais consciente e feliz e com frutos muito mais saudáveis do que o que aconteceu na sua infância, né? Então é depois que a gente sabe respirar, que a gente consegue se acalmar, que a gente sai do piloto automático, que a gente não vai simplesmente, né, reproduzir falas, sabe assim, sabe por que as pessoas falam assim,
quem manda nessa casa sou eu. Sabe por que isso é um clássico, né? Um clichê da educação de filhos? Enquanto você estiver sob meu teto, você vai me obedecer. Sabe por quê, gente? É porque a gente fala no piloto automático. É porque isso está sendo reproduzido de geração para geração. É porque ninguém quebrou com isso ainda. E a gente está aqui para quebrar, né? Então a gente vai aprender a respirar. A gente vai aprender a pausar. A gente vai aprender a conhecer os nossos padrões. A gente vai aprender a acolher a nossa emoção. Para então a gente poder falar com os nossos filhos. E quando a gente faz tudo isso, a gente se torna mais capaz de escolher as palavras certas. Mas eu quero, hoje nessa live aqui, ressaltar para você que esse falar, respirar, falar, educar, esse falar, ele tá além, ele vai além, muito além de proferir palavras, né? O falar, ele tem uma relação íntima com a comunicação humana, né? A gente tende, como seres humanos, a entender que a nossa comunicação se restringe a falarmos, mas a gente sabe que comunicação vai além. Então, nessa live de hoje eu só queria te lembrar, né, de se conectar com o seu filho no momento da comunicação. Comunicação é sobre conexão, né? É algo que a gente tem em comum, a comunicação ela serve para fazer isso aqui, para criar pontes e não muros entre nós e as outras pessoas, entre nós e os nossos filhos. Então, a neurociência, ela nos conta que nesse processo aqui da comunicação, principalmente quando a gente está falando com crianças, é importante que o tom de voz seja baixo. Sai do piloto automático, lembra, mesmo que você já tenha começado a gritar, lembra de diminuir o tom de voz. Além de diminuir o tom de voz, lembre-se de se abaixar na altura do seu filho, de olhar nos olhos, de fazer contato físico, tocá-lo. Tudo isso aqui gera uma sensação de muito mais segurança. E se essa criança está se sentindo segura, ela vai te ouvir. Porque quando o seu filho está diante de uma mãe que está gritando, que está ameaçando, né, que está debochando algumas vezes, o que acaba acontecendo? Essa criança, ela entra, uma emoção surge. Qual que é essa emoção? O medo ou algo relacionado, né? O medo e as suas variantes, digamos assim. Quando a gente está com medo, a gente entra, o nosso cérebro, ele para de raciocinar. Ele entra no modo luta ou fuga. Então, o seu filho, ele não vai prestar atenção no que você está dizendo quando você estiver gritando com ele. Na hora que você precisa dar um direcionamento, né, que é sobre algo que a criança talvez não vai gostar, que talvez vai ser algo que vai gerar ali um atrito, um desconforto, né? É importante que você crie esse ambiente de afetividade, de conexão para o seu filho de verdadeiramente poder te ouvir. Senão, o cérebro dele vai desconectar do racional. Entendem? Então, quando a gente se regula emocionalmente por meio de uma pausa consciente, por meio da respiração consciente, e a gente cria esse ambiente de afetividade, aí o que a gente fala é escutado. E aí a nossa comunicação com a nossa criança, ela se torna mais fluida, e eu preciso repetir menos vezes. Isso vai tornar o meu maternar menos cansativo, menos caótico. Isso vai tornar a minha relação com o meu filho mais agradável, né? E isso vai ser algo que eu estou construindo aqui na infância e que vai, com certeza, né, se prolongar e frutificar ao longo da vida. Agora eu quero que vocês me digam aqui nos comentários se tudo isso que eu disse para vocês faz sentido, né? Eu quero que vocês me digam isso porque eu quero ensinar para vocês uma técnica de respiração consciente para vocês fazerem aí no dia a dia de vocês, que eu espero que ajude vocês a terem essa capacidade neurológica de fazer essa pausa, de respirar, expirar com mais tranquilidade na hora em que você mais precisar, né? Antes de estourar com seu filho. E é assim que você vai aprender a deixar de ser uma mãe reativa. A mãe, quando a gente tá falando aqui da mãe reativa, e quando eu tô te convidando a deixar de ser uma mãe reativa, não é só no nível do
a infância é assim, a infância é assado, se você trata o seu filho dessa forma, você vai, as consequências são graves. Não é só de um lugar intelectual, é de um lugar transformacional, é de um lugar de uma transformação interna, né, de te dar recursos de verdade, para você ser a autora da sua vida. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Tô vendo que vocês falando aqui, ó, que faz sentido, que bom, gente, fico feliz que esteja reverberando aí, que a gente esteja na mesma página. Agora, quem topa aprender uma técnica de respiração consciente, que é muito simples, mas eu já vou dizer para vocês que talvez ela seja um pouquinho difícil da gente fazer no início para algumas pessoas, tá? Não para todos. Por quê? Porque a maioria de nós está respirando de uma forma no dia a dia, tá? Principalmente quem está aí vivendo em grandes cidades, quem está muito cansada, quem está muito sobrecarregada, quem está passando por momentos muito estressantes, quem está se considerando aí uma mãe reativa, muito provavelmente, está vivendo um padrão, está respirando em um padrão de estresse. Isso significa que você se sente estressada o tempo todo porque você não sai do estresse, por exemplo. Contei pra vocês o que aconteceu aqui com meu filho, que o estresse chegou em mim, né? Eu entrei no modo luta ou fuga, eu gritei com ele para ele poder parar, porque senão ele ia se machucar, e poderia ser um machucado muito grave. Então, aquilo aconteceu e aí eu saí do modo de estresse. Só que quando a gente não tá tendo, quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não tem os recursos, as ferramentas para sair do estresse, a gente continua. Aí daqui a pouco tem mais um momento estressante, porque a maternidade ela é cheia deles, e daqui a pouco tem outro, e você vai acumulando aquilo, então você vai vivendo uma vida de estresse. O estresse ele não é uma coisa pontual e depois você sai dele, você tá sempre estressada. E quando, minha amiga, a gente tá sempre estressada, a nossa respiração, ela fica curta, né? A gente fica A nossa respiração, ela tá conectada com a nossa saúde mental, como eu disse. Então, a gente respira aqui, ó. Aquela respiração curtinha que só vem aqui no peito. Pra gente aprender, né? A respirar dessa forma que nos acalma, a gente vai precisar reaprender a respirar no abdômen. Aquele abdômen que expande, essa que é a respiração, né? Essa respiração que vai lá no abdômen, é ela que é a respiração que realmente tem o poder de nos acalmar, tá bom? Então, como que é essa técnica, gente? Ela é muito simples. A gente vai inspirar 4 tempos. Então, eu vou contar como que é e depois a gente tenta fazer uma vez juntas e depois eu quero que vocês tentem fazer em casa, tá? Eu vou sugerir que vocês façam aí pelo menos 6 ciclos de respiração. E aí depois vocês vêm me contar como é que foi a experiência. Lembrando que pode ser que no início você não consiga fazer exatamente como eu tô te ensinando, mas aí com o tempo, conforme você for, né, se engajando e se treinando, você vai aprender a fazer e você vai ter um recurso rico, simples e gratuito para aprender a se acalmar, que está sempre disponível, que é a sua respiração, né? Ana, eu gosto de usar óleo essencial para me acalmar, maravilhoso, eu também adoro óleos essenciais, mas a sua respiração, ela está sempre disponível para você, tá bom? Então, ó, essa técnica, ela é o seguinte, a gente vai inspirar por 4 tempos, expandindo o abdômen. Então, a gente conta, né? 1, 2, 3, 4, e o abdômen fica lá estendido. Ao invés de a gente simplesmente soltar o ar depois disso, a gente vai contar 4 tempos de respiração retida. Então, a gente inspirou o ar, o abdômen tá lá estendido e a gente fica mais 4 tempos com o ar ali. Então, ó, 1, 2, 3, 4, com o ar retido. E depois vem um momento em que a gente vai realmente ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é essa parte aí, né, do nosso sistema nervoso responsável pela sensação de relaxamento e de calma. A gente vai expirar. Só que a nossa expiração, ela vai ser mais longa. Então, na expiração, a gente vai contar 8 tempos. Como que a gente conta esse tempo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É nesse ritmo. Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não. Não é assim, tá bom? Então, recapitulando, mas primeiro deixa eu dar bom dia para minha aluna, Yara. Ei, querida, bom dia, seja bem-vinda. Estou ensinando aqui uma técnica que a gente fez no desafio Mãe Desestressada, né? Que é aquela das
dos 3 tempos, então, ou melhor, das 3 fases. Exatamente, respiração do yoga. Muito bem. Então a gente inspira 4 vezes, 1, 2, 3, 4. A gente mantém 4 tempos, 1, 2, 3, 4. E a gente solta por 8 tempos. Se você fizer isso, tá? Às vezes você tá no trânsito, parada. Vai fazer isso, minha amiga, ao invés de você pegar seu WhatsApp pra ver papo que não te interessa no grupo de não sei quem. Faz isso, sabe quanto tempo vai durar? Vai durar, você vai precisar de 2 minutos para fazer esse exercício, para fazer essa técnica por 5 ou 6 vezes. Olha a Yara, que é minha aluna, que está comigo no Mesen e que a gente participou, né, Yara, do desafio Mãe Desestressada. A gente fez essa técnica no nosso desafio. Ela falou, essa técnica me ajuda muito e realmente funciona. A Aline falando, minha respiração fica no peito, não consigo jogar pro abdômen. Aline, isso é treino. Não desista, porque o natural, o seu corpo, ele vai reaprender, ele já sabe fazer isso. Porque quando você nasceu, era assim que você respirava. A gente vai criando um padrão de respiração estressada. Mas a gente pode desfazer esse padrão, porque o natural e o saudável é respirar pelo abdômen. E o nosso corpo sabe fazer, porque ele já fez isso muitas vezes. Então, é uma questão realmente de abrir mão dos resultados, porque se a gente fica muito ansiosa para de primeira conseguir, isso nos atrapalha e a gente fala assim, isso não é pra mim não, eu sou nervosa mesmo, eu sou assim. E você não é assim, minha amiga, você tá assim. Você pode aprender a desfazer isso. E às vezes, gente, eu falo por mim, eu não sou uma santa, eu não sou exemplo de nada, eu só sou uma pessoa que está muito determinada a seguir o caminho que escolheu e ajudar outras pessoas a viverem melhor. Então eu também tenho os meus momentos de estresse, né? E aí, assim, isso acontece com todo mundo. Para quem está maternando, trabalhando, cuidando de casa, fazendo tudo, né? Como eu sei que muitas de vocês também estão, é inegável, o estresse ainda acontece em alguns momentos. O negócio eu sei sair disso. Eu sei sair, eu tive um dia estressante, eu sei como fazer para poder voltar pro meu centro. Isso é treino, só que você precisa aprender como fazer. E a técnica aqui hoje, ela é para isso. Então a gente vamos fazer uns 3 ciclos, depois vocês fazem na casa de vocês, tá? A live vai ficar salva. Quem depois tiver dúvida de como fazer, pode voltar aqui, né? E como eu falei, compartilhar com outras pessoas para que outras pessoas tenham esses mesmos benefícios. Então, gente, a minha sugestão é que a nossa coluna esteja ereta, o queixo paralelo ao chão, a cabeça não tá nem pra cá, nem pra cá. A gente tá nessa postura aqui, de dignidade, de presença. Eu tô aqui, né? E a gente pode ir prestando atenção na respiração, no fluxo. Presta atenção, por exemplo, se a sua respiração, a sua inspiração, ela vem pro abdômen ou se ela tá muito travada aqui no peito. Presta atenção se quando você inspira, o seu corpo ele parece renovado ou se você tem uma sensação quase que constante de estar faltando ar. Presta atenção nisso. Por enquanto, vamos ficar aqui só prestando atenção no fluxo da respiração. Simplesmente fazer isso já te ajuda muito a regular essa respiração. Isso daqui é uma prática de mindfulness. A gente prestar atenção na respiração como ela está, sem forçar que ela esteja diferente. Você pode fazer isso também no trânsito. Você pode fazer isso, né, se você trabalhar no computador, fazer uma pausa de 1 minuto para simplesmente ficar prestando atenção na sua respiração. A gente pode fazer pequenas pausas de consciência no nosso dia a dia. Esse treino constante, regular, é que vai ajudar a gente, antes de uma explosão, fazer uma pausa e evitarmos de sermos reativas com os nossos filhos.
E então, a gente vai fazer agora a técnica. Na próxima inspiração, você vai inspirar pelo nariz, expandindo o máximo possível o seu abdômen em 4 tempos. Vamos lá? Inspirando, 1, 2, 3, 4. Mantendo o ar, 1, 2, 3, 4. Soltando pela boca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, conseguiu? Foi difícil? Foi fácil? Vamos tentar de novo? Na próxima inspiração, a gente vai inspirar em 4 tempos. E agora a gente vai emendar. A gente vai fazer 2 vezes esse ciclo, tá bom? Então vamos lá. Inspirando, 1, 2, 3, 4. Mantendo o ar, 1, 2, 3, 4. E soltando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirando, 1, 2, 3, 4. Segurando, 1, 2, 3, 4. Soltando pela boca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Talvez você tenha conseguido fazer o ciclo certinho, talvez não. Tô vendo aqui a Luara, por exemplo, falando que consegue expirar, mas não consegue inspirar e enchendo. A cada nova tentativa, Luara, você vai abrindo mais espaço, né? Para poder conseguir daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, vocês vão ver que o nosso progresso ele é muito rápido, porque o nosso corpo sabe, ele quer respirar dessa forma. Então a gente vai daqui a pouquinho já conseguir fazer essa respiração. Mas eu quero que você preste atenção um pouquinho agora no seu corpo, em como tá. Deixando a respiração novamente acontecer fluidamente, sem forçar a inspiração ou a expiração, sem manipular esse processo como a gente acabou de fazer. Estando apenas praticando mindfulness aqui, né? Inspirando e expirando no fluxo natural. Perceba como é agradável prestar atenção no nosso corpo e na nossa respiração. E como uma pequena pausa como essa já abre um pouquinho de espaço para a gente estar mais consciente, mais presente e também um pouco mais calma. Conforme a gente vai fazendo isso todos os dias, conforme a gente vai criando um compromisso com a gente de fazer isso diariamente, isso vai se intensificando e a gente vai deixando de ser uma mãe reativa. A gente vai aprendendo a fazer uma pausa antes de falar e acabar se arrependendo. Tô vendo algumas de vocês falando que foi bom, que conseguiu. Como é que foi, gente, essa pequena experiência aqui? Minha proposta hoje era, como eu falei, dar uma degustação para vocês, né, do que a gente faz, do que é, né, como que faz, porque na teoria é tudo lindo. Vocês falam muito isso e é verdade. Né? É muito linda a teoria de educar crianças de uma forma consciente, de educar crianças de uma forma respeitosa, só que às vezes a gente não dá conta de fazer, porque a gente está em um estado de estresse tão profundo que não é simplesmente saber disso tudo o que faz com que eu seja essa mãe menos reativa. Eu preciso regular as minhas emoções, eu preciso equilibrar o meu corpo, né? Uma mãe Icate falou que foi muito bom. Enfim, fico feliz de contribuir, né, e de ser um canal aí para vocês poderem maternar com mais tranquilidade, com menos reatividade. A nossa live de hoje vai ficando por aqui. Vou pedir para vocês não deixarem de compartilhar essa live com outras pessoas, talvez lá nos stories de vocês, enfim, para que outras pessoas tenham acesso a esse recurso. Amanhã a gente tem mais uma live de aquecimento para o nosso evento, né, para a Jornada Maternal Sem Estourar. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque faltam só 9 dias. Deixa eu ver o que a Jane falou. Se já foi bom no momento tranquilo, imagino quando no momento estressante. Mas olha só, Jane,
Não se esqueça, a gente só vai conseguir fazer isso no momento estressante se a gente estiver fazendo isso nos momentos tranquilos. A gente não aprende a nadar quando a gente tá afogando, tá bom? Gente, beijo pra vocês, bom sábado. Eu espero que vocês tenham um dia aí excelente, tá bom? E depois continuem fazendo aí ao longo da semana. Eu quero muito saber como que foi pra vocês, como que vai ser pra vocês trazer a respiração consciente pra rotina. Beijo, até amanhã. Beijo, Yara. Tchau, Jane. Valeu, beijo. Beijo.